podcast Fala Maia, Se a Veste Não é sobre educação. Se a veste não é sobre educação. Com a professora psicopedagoga e palestrante Eliete Maia e convidados. Bom dia, meu povo! Hoje tem muita coisa para gente conversar aqui, né? Estamos com a mesa recheada só de educadores. Vamos falar sobre educação. Bom dia, Heloísa. Bom dia, João Paulo. Bom dia. Vou apresentar eles daqui a pouquinho, mas antes eu quero fazer um agradecimento. Serginho, dia 2 de abril eu completei 50 anos. No dia do autismo, né? Tudo a ver, né? E aí eu também fui concedida a receber o título de cidadã petrolinense através da Câmara de Vereadores, a vereadora Maria Helena. E assim, foi um momento tão rico, tão feliz para mim, que eu tenho mais de 25 anos de Petrolina, 20 anos de educação e assim... Foi um resultado de um trabalho, né, na educação, que eu sempre nunca fiz outra coisa a não ser educação. Então, passando só um agradecimento rápido, esse momento que a gente vivenciou. Nós temos um tema hoje, e os ouvintes fiquem à vontade para ligar, para fazer perguntas, porque assim, a gente estava vivenciando um tema, João e Heloísa, Fernanda, seja bem-vinda, meu bem, Fabiana. Sobre rendimento escolar, né? Foi semana passada, a gente falando sobre rendimento escolar, tivemos até uma convidada aqui, que ela tem um reforço, falando sobre quando encaminhar para o reforço e tal. Inicia um ano letivo, notas baixas, a família já começa a buscar ajuda. E aí, esse tema de hoje é uma continuidade, não deixa de ser uma continuidade, porque tem viralizado muitas questões em relação à indisciplina escolar. E aí a indisciplina também gera indisciplina gera um rendimento baixo, né, Heloísa? Então, sejam bem-vindos, João. João é João Paulo Campos, faz parte da secretaria, né, João? Isso, sou secretário executivo na Secretaria de Educação. De Petrolina. Isso. Seja bem-vindo, viu, querido? Muito obrigado. Heloísa, minha amiga Heloísa, colega também, já trabalhamos juntas, né? Certeza. Eu sou educadora há bastante tempo, né? Estou há 17 anos no Colégio Dom Bosco como coordenadora pedagógica. Já passei assim por todos os segmentos de alunos e atualmente eu estou na educação infantil. E eu sempre coloco assim, que eu precisei me preparar a vida inteira para chegar na educação infantil. Eu considero uma base bem importante, né, em todo esse processo de educação. A gente sempre fala que a educação infantil é o coração da escola, Sim, né? É o afeto, essa relação de afeto, então é o coração da escola. Temos também uma convidada que vai entrar após os comerciais, que é a grande educadora, a professora Terezinha Teixeira Coelho. Quem não conhece, quem não sabe quem é a professora Terezinha Petrolina, ela teve durante mais de 30 anos, não foi, Heloísa, na gestão do Colégio Dom Bosco? 39 anos. 39 anos na gestão do Colégio Dom Bosco. Eu acho que muita gente já passou por ela, já foi para a sala dela e a gente tem muito essa questão de encaminhamento nas escolas. A gente vai iniciar com a Heloísa, tá? Falando sobre disciplina, porque assim... menino deu trabalho, manda pro coordenador, né? A gente começa com a Heloísa para falar esse universo maior que hoje o João Paulo tá vivendo, né? Que é o universo da Secretaria da Educação. Então, a gente vai do específico das coordenações pedagógicas de escola para depois universalizar um pouco dentro da rede de ensino, dentro da Secretaria da Educação de Petrolina. Então, acho que a Heloísa já é algo que é bem de muito tempo, né, Elo? A questão do comportamento, da indisciplina, o que gera, o que leva essa indisciplina, encaminha para a coordenadora, os meninos já ficavam com aquele medinho, né? Teu trabalho, encaminha para a coordenadora. E a coordenadora sempre foi vista, muitas vezes, como aquela cerca, né? Uma cerca que está entre família, escola, aluno, mas a coordenação pedagógica tem um papel fundamental nesse processo educativo, porque eu vejo a coordenação pedagógica como uma ponte, né? É ela que traz toda essa intervenção pedagógica com a família, com o aluno. Então, desses anos todos, desses segmentos que você já transitou, o que te chama mais atenção? Porque a gente viu casos, até coloquei aqui alguns destaques da Gazeta, Jornal Gazeta, alguns recortes, né, que viralizou na mídia,
aluno agride professor, aluno agride coordenador na sala de aula, família entra na escola e agride o professor porque a criança chega em casa e conta uma história para a mãe. Então, assim, isso viralizou de um jeito que chama muita atenção para para onde a gente está indo, né? O que está acontecendo, o que leva a essa indisciplina escolar. Então, como é que você vê isso hoje, com base na sua experiência, Heloísa? Eu acredito que é um dos grandes desafios da escola, né, é manter a disciplina, sem perder a ternura, sem perder a afetividade, porque é como você colocou aí, que a coordenação era vista como um papel de punição, né? O aluno é um castigo ir para a coordenação. E eu acho que hoje a coordenação tem um papel mais de escuta, né? Porque há muitas crianças, muitos adolescentes que não tem quem os escute em casa, né? Muitas famílias passando por dificuldades e tudo isso reflete. Acho que a indisciplina tem muito a ver com os fatores externos, né? A influência da sociedade, a influência das mídias, muitas crianças ligadas às redes sociais sem nenhum controle da família, assistindo coisas indevidas para sua idade. E isso aí tudo repercute no comportamento que ela tem em sala de aula. Com certeza. Então houve um tempo que a disciplina era para ser todo mundo padrão, sossegado, calado. Hoje a gente já vê a disciplina de uma forma diferente, né? Como participação, como o aluno como protagonista, só que isso aí não pode ir para o lado da falta de respeito, né? Isso. Então o professor a gente tem que resgatar esse papel do professor na sala de aula, ele tendo consciência do seu papel e o aluno também respeitando principalmente, né? Porque na escola eu acho que o papel fundamental da escola é preparar o aluno para os desafios que ele vai enfrentar durante a vida, né? E a gente vê assim famílias que às vezes nem colaboram muito com o processo da disciplina. A dificuldade que a gente tem que o aluno chegue pontualmente à escola, que o aluno não falte, né? E às vezes as justificativas não são tão significativas, né? Isso. E a influência externa, né? Implica muito, né? Implica muito. Eu sempre venho trazendo, eu fiquei um tempo na cidade de Curaçá, Bahia, e lá eu idealizei um projeto chamado Escola de Paz, que é um projeto, Paulo, que eu estou encaminhado para algumas redes de ensino. Inclusive, estive agora recente em Santa Cruz da Venerada, que vai estar adotando esse projeto meu, Escola de Paz, e estamos levando para outras redes também. Por quê? Escola de Paz, trazer orientações para essas famílias, a gente percebe que a escola, ela termina assumindo tudo, né? Vem tudo para a escola. Recentemente nós tivemos aí a lei proíbe o uso do celular nas escolas. E aí eu sempre venho falando sobre isso, de que não precisava chegar a esse ponto. Chega a esse ponto porque a família não está fazendo o seu papel. Então, mais uma vez, a escola que tem que assumir, é a escola que tem que disciplinar. E aí, Heloísa, esse menino é proibido do uso do celular na escola, mas quando ele chega em casa, ele continua sem limites, sem controle nenhum, sem equilíbrio nenhum, como se estudar fosse só na escola, não é? Que ele precisa ter atenção, que ele precisa ter horário de estudo só na escola. E quando ele sai da escola, ele não tem controle, a família não controla, não tem momento de estudo. Então, mais uma vez, e isso vem gerado indisciplina e conflitos entre coordenadores, professores e alunos. Por quê? Porque eles ficam resistentes, uns estão levando até o celular escondido, né? Eles são resistentes a entregar o aparelho. E aí criou um conflito também com alguns professores, com coordenadores. E aí eu sempre estou trazendo, mais uma vez, a escola tem que assumir o papel que a família precisa educar, aqueles velhos hábitos, lá de criança, lá de pequenininho, uma educação com respeito, que quando a gente fala de educação com disciplina, a disciplina ela organiza. A disciplina, ela planeja. A disciplina, dentro do campo da autoridade e não autoritarismo, ela traz um ambiente de respeito entre quem ensina e quem aprende. E que todos estão aprendendo, não é verdade? É verdade. Essa questão do celular que você abordou é bem significativa, né? Porque, infelizmente, precisou de uma lei proibindo, né? Porque as crianças traziam mesmo o celular para a escola e cada vez de forma mais precoce. Crianças que nem deviam ter acesso
ainda ao iPhone e tudo, e levavam para a escola. E aí a gente percebe, assim, que quem está no dia a dia da escola percebe que há uma diferença hoje, até nos recreios, que hoje as crianças voltaram a brincar. Né? Lá no Colégio Dom Bosco, a gente observa nos pátios, nós temos a presença das irmãs que ficam durante o recreio e menino pulando corda e jogando bola. E não se via isso antes dessa lei ser colocada como uma questão mesmo obrigatória. Né? Cada criança isolada no seu canto, e aí você vê hoje grupinhos de amigos partilhando lanche, conversando, né? Interagindo. Então isso aí já melhorou demais, né? Muito. Né? João, eu acho que você que está ali à frente, menina, é muita coisa, né? Muita informação, que você está na secretaria e coordenando várias escolas, né? São várias escolas, são várias realidades, são vários contextos de família, questões socioeconômicas, questões sociais, culturais, né? Que chega na sala de aula, que chega na escola. Como essa vivência hoje, como você percebe isso dentro dessa vivência de secretaria e como chega até você? Olha, eu costumo dizer que em educação, às vezes muda o CEP, o CPF, o contexto, se a escola é pública, se a escola é privada, mas os desafios são muito semelhantes. Porque educação basicamente é trabalhar com gente. Gente em formação, gente se desenvolvendo, gente construindo. O que a gente tem visto nos últimos anos, e aí eu pego não só a minha experiência na Secretaria de Educação, mas também minha experiência como consultor pedagógico no setor privado, como consultor em educação e minha própria experiência como professor em sala de aula, é que o que vocês falaram é muito verdade, que é tudo que a família não consegue mais fazer, ela atribui à escola. E a escola geralmente vai procurar ajuda, às vezes, no sistema de ensino, vai procurar ajuda no material didático, num profissional externo àquela comunidade escolar, um psicólogo, um psicopedagogo, outro projeto, porque a escola também não é onipotente, ela não pode fazer tudo, assim como a Secretaria de Educação também não pode fazer tudo. Mas o que é que a gente vê? Que as demandas do mundo digital hoje que a gente está vivendo, que é um mundo acelerado, que é um mundo de muita mudança, a gente passou por uma pandemia, às vezes a gente esquece o quão fora de contexto foi aquilo ali, o quão toda a nossa vida se remodelou a partir daquele momento. Isso. Que as relações entre as pessoas estão sendo relações mais violentas, estão sendo relações mais guiadas pelo digital, e a vida das pessoas tem completado, tirado as lacunas, às vezes, existenciais, que são próprias do ser humano, sendo substituídas, por exemplo, pela superficialidade das redes sociais, do telefone, né? São as fugas. E aí o que é que acontece? Num contexto de uma rede de ensino muito grande, a gente tem, óbvio, muitas situações diferentes, desde os estudantes pequenininhos até os maiores. Situações de comunidades vulneráveis, situações de famílias vulneráveis nesse contexto. E é preciso exercer, e a Secretaria de Educação tem trabalhado nisso, o prefeito Simão e a secretária Rosane batem muito nessa tecla, tanto que o tema do nosso ano letivo esse ano é Eu, Você, o Outro, exatamente para a gente perceber, para o outro se colocar, para a criança se colocar dizendo que começa em mim, vai da minha relação com o outro e chega até o mundo, né, nessa construção de relações. Existem quadros nas escolas de violência, e a gente sabe disso, tanto na escola pública quanto na escola privada, e cabe a gente transformar. Só que as transformações chegaram mais rápido do que as escolas puderam se adaptar. E a gente precisa olhar novamente para essa escola humana, para essa escola que constrói relações. Isso significa também olhar de uma maneira diferente para o papel dos profissionais da escola. Isso. Hoje, numa era que a gente usa até inteligência artificial para responder as nossas perguntas, a gente precisa que esse professor e esse profissional da educação e a própria escola e o contexto educacional se moldem de uma maneira diferente. Eles olhem seu papel, olhem para si e dizem assim, qual é o meu papel na construção desse comportamento, qual é o meu papel na formação do meu filho. Porque o aluno a criança que vê o pai agindo com violência ou com negligência quanto à escola,
esse estudante repete isso, né? Esse estudante reproduz isso em sala de aula. Então, o primeiro elemento que precisa respeitar o professor ou respeitar o ordenamento da escola é a família. É verdade. A gente precisa, talvez, reeducar as famílias ou propor iniciativas para preparar as famílias para terem filhos. Não no sentido só de programas sociais extremamente valorosos, como a gente tem em Pernambuco, vamos falar aí do Bolsa Família, do Mãe de Pernambuco, mas preparar intelectualmente. Pedagogicamente também. Pedagogicamente, para você olhar e dizer assim, o pai não pode desmerecer o professor. É verdade. E ele tem que não desmerecer o professor em qualquer circunstância. Ou seja, às vezes a gente tem um costume no Brasil, às vezes eu digo que tem um histórico muito difícil para a carreira de professor no Brasil, que ao longo do tempo teve suas dificuldades, mas também tem um histórico de conquistas grandes e de ampliação, e que tem que sair desse papel de coitadinho, porque no momento que o professor se coloca nesse papel mais coitadinho, vulnerável, ele permite que o pai do aluno veja ele como coitadinho, como fraco, enfim, como várias questões. E quando ele reproduz isso em casa, mesmo que de uma forma não consciente, mesmo que de uma forma de contexto, mesmo que comentando uma matéria na mídia, por exemplo, falando de reajuste de professor, ele enfraquece essa figura de autoridade que a gente tinha há muitos anos atrás. E ele enfraquece a própria estrutura curricular e o próprio comportamento do estudante é moldado por isso. Se há uma pessoa tão fraca que sua maior referência, seu pai, sua mãe, sua família, está dizendo que é um sujeito vulnerabilizado, de uma profissão vulnerabilizada, quem é essa criança que muitas vezes está questionando a autoridade nesse mundo que vai respeitar esse profissional? Então, a coisa é mais embaixo, o buraco é mais embaixo, tem que pensar mais profundo. Essa educação. Você traz o campo de experiência, você e o outro, né? É o campo de experiência da BNCC, né? Então, dentro do direito de aprendizagem da BNCC, conviver, que é um dos campos, dos direitos, que ela traz primeiro a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Então, é essa relação. Como é que eu vejo o outro? A gente educa muito mais com exemplo do que com a fala. E a gente pensa que eu falo, mas é o que tu apresenta, é a tua vivência, é o teu exemplo. E muitas famílias, elas são incoerentes muitas vezes nisso. Fala algo, mas a prática, mas a experiência diz outra coisa. E principalmente criança que está no seu processo de desenvolvimento, elas aprendem muito na imitação, elas aprendem muito olhando, observando. Então, como é que essa família está dando esse exemplo, né, Heloísa? Então, como é que essa família mostra para o filho o valor de um professor, o valor de uma escola? Como é que eu falo da escola do meu filho? Como é que eu falo do professor do meu filho? Como é que eu falo a importância da educação para o meu filho? Eu acho que essa parceria mesmo com a família é muito importante. Né? Trazer a família para perto da escola, que todos saibam que nós estamos do mesmo lado, né? Que o objetivo é igual, que é o promover o desenvolvimento da criança, não só do lado cognitivo, porque eu acho que a escola hoje está muito mais atenta não só ao aspecto acadêmico, mas também ao socioemocional. Isso, porque como é que a criança aprende se ela, psicologicamente, ela está, né, com vários problemas. A gente tem cada vez mais crianças com dificuldades escolares, com vários transtornos, com várias dificuldades. E é preciso conciliar tudo isso, né? Para que aconteça a aprendizagem num contexto onde várias realidades estão ali na mesma sala de aula, crianças com habilidades diferentes, com vidas diferentes, né? Com muitos aspectos diversificados, e a escola promover não só o conhecimento acadêmico, mas o equilíbrio emocional, se preocupar com a afetividade, com o acolhimento, que às vezes a criança não tem, às vezes, como ele colocou, as realidades das periferias, de todos os... Né? Às vezes ela não tem esse alguém para escutar, para acolher, e muitas vezes o que ela precisa é isso. Essas competências, né? Aquele aluno que está tão, às vezes, agressivo, às vezes tão angustiado, com um comportamento até um pouco agressivo com os colegas, quando você começa a escutar, quantas vezes ele se despe ali emocionalmente ali na sua frente, né? E coloca seus problemas, as suas dificuldades, e a gente tem que ter esse olhar humanizado. Né? É uma educação olhando também para esse estudante, porque assim, nós temos situações, né, várias situações em que o professor,
ele vê aquele menino disciplinado, ele já rotula, né? Ele já cria um rótulo e não cria um espaço de vínculo, de relação. Então, eu, quando professora, que eu também já passei por vários segmentos, eu dizia, eu gosto é do danado. Na época a gente usava muito esse termo, né? Esse aqui é que eu quero, os outros já estão tudo tranquilo, eu quero é aquele que a gente vai trabalhar. Então, nós temos hoje essa realidade que a Heloísa traz. O que é transtorno? E o que é indisciplina, né? Eu atendo crianças, estudantes, adolescentes que têm o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e que muitas vezes é confundido a hiperatividade, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, com a indisciplina, né? Então, assim, muitas vezes é algo que é dele, é do transtorno, e é visto quando o professor não conhece, acredita que ele é indisciplinado, é comportamental. E aí, João, a pandemia... a gente precisa estar tocando a pandemia, que as pessoas, como você disse a coisa que eu gosto muito de falar sobre isso. É como se não tivesse existido pandemia. A pandemia trouxe tanto impacto. E aí eu ouvi um pai perguntou assim para mim uma vez: depois da pandemia apareceu um monte de transtorno. É um monte de menino com laudo, com TDAH. Eu disse, não, pai, o transtorno sempre esteve ali. O que a pandemia fez foi evidenciar, porque a família estava mais perto, precisava acompanhar as aulas remotas, e começou a olhar mais para o filho e identificar que tinha algo ali. Né? Então, assim, é preciso que essa família entenda que há uma questão comportamental, né, que é indisciplinar, que aí entra o profissional psicólogo para fazer essas intervenções, mas quando é um transtorno como o TDAH, é um transtorno que tem que ser diagnosticado, muitas vezes tem que ser medicado, sim, tem o tratamento medicamentoso, não é? Tem que ser acompanhado por profissional, porque isso vai gerar prejuízo, não é, Paulo? Na vida desse estudante. E aí esses pais precisam conhecer também. Precisam, e é muito importante essa temática, a gente não esquecer que houve uma pandemia, porque o mundo voltou. E tentou voltar, eu acho que tem uma tentativa de colocar a pandemia no esquecimento. Isso. Que a gente teve 2, 3 anos de exceção em tudo que você imaginar. Isso. E algumas dessas exceções viraram regra. Então, o relacionamento, por exemplo, que a escola sempre manteve a distância, que é com equipamento eletrônico, com telefone celular, às vezes até um distanciamento por parte dos professores, virou uma regra. E aí, quando acabou a pandemia, as pessoas quiseram, não, vamos voltar a dar aula daquele mesmo jeito como a gente sempre deu. Vamos organizar as turmas daquele mesmo jeito. E a gente esquece que houve uma ruptura muito grande, né? A gente ficou em casa, a gente estava utilizando o computador. E também tem outra coisa hoje, né? Às vezes eu me pergunto muito, e tem alguns levantamentos que fazem essa reflexão. É transtorno? Ele existia? Pode ser o transtorno realmente, seja ele do que for. Isso. Mas ou é falta de disciplina da família. Ou é o uso de rede social exacerbado numa idade muito criança, né? Imatura, 4, 5, 6 anos, a gente tá dando, às vezes, um aparelho celular, um tablet para ocupar aquela criança. Isso. E ela fica lá entretida naquela dopamina fácil ali. E às vezes ela nem tem um transtorno tão elevado, ou nem tem uma caracterização exatamente, ou nem traz tanto prejuízo para a vida daquela criança, mas aquela relação que ela desenvolveu ali ao longo do tempo com aquele equipamento eletrônico, como uma fuga, como um escape, que muitas vezes, gente, vamos refletir e ver com calma, não é um escape da criança. Não. É um escape da família quanto a cuidar dessa criança. Eu já dei aula e já atuei com reforço também para crianças alguns anos atrás, e a gente tinha um estudante que ele tinha toda uma suspeita de TDAH. Não estava fechado o laudo, mas tinha. Mas aí a gente perguntava, mas mãe, quanto tempo você passa com seu filho? Não, porque meu filho tem N atividades, o desempenho dele estava muito baixo, ele não estava concentrado. Mas aí eu perguntava para a mãe, mas mãe, como é que está a organização da vida dessa criança? O menino ficava, já era um período, foi lá em Recife isso, já era um período que a gente já tinha alguns instrumentos, tipo Netflix, alguns elementos de distração, e esses elementos de distração eram liberados para a criança o tempo inteiro. E aí o que é que acontece? Quando eu coloco uma criança para estar submetida
a todo tipo de estímulo, o tempo inteiro. Eu tiro os estímulos da vida real, que são a natureza, a relação, o contato com as pessoas, e só substituo ele por estímulos virtuais, o que é que acontece? Existe uma máxima no YouTube, por exemplo, para você gravar um vídeo, a ideia é que a cada 2 minutos você dê um plot grande naquele vídeo para prender a atenção, para dar outra injeção de dopamina, para segurar eles. Isso. E o que é que acontece nisso? Quando a gente torna a vida das nossas crianças assim, o que é que acontece? Muitas vezes um transtorno que está ali, que está num grau incipiente, ou que não dá nem para perceber alguma diferença, ele começa a se agravar. Porque você começa a se isolar, a entrar naquele mundo, a ficar distraído, e aí você começa a estudar menos. Então a gente tem que entender a disciplina como algo valoroso que a gente tem que ter, mas também ela parte da gente colocar dentro de casa e dentro das unidades escolares certos limites. E ensinar as crianças, além de qualquer coisa, uma coisinha muito básica que a gente tem que ensinar a ela conviver com ela mesma. Ela conviver com o ócio dela. Ela conviver que não é o tempo todo que ela tem que estar fazendo alguma coisa. Para refletir, para respirar, para parar, para ela olhar. Porque quando ela treina isso, ela consegue treinar também, ficar em sala de aula, olhando aquele professor. Ela consegue concentrar a atenção. Eu li um estudo muito recente falando sobre uma contra-ideia. Existem algumas ideias que são senso comum. Uma delas, que eu vivi, acho que todos nós aqui vivemos, é ter aquela escola muito bonita, que é cheia de quadros, de enfeites. É a sala de aula cheia daqueles cartazes que a gente apresenta. E foi feito um estudo sobre a atenção dos estudantes nesse contexto. São distratores. São distratores. Porque quanto mais uma sala de aula limpa, quanto mais um ambiente, quanto menos a poluição, é mais educação. Isso. Então, assim, é uma sala limpa, é um ambiente limpo, porque isso também é o cérebro que está sendo organizado. Exatamente. A neurociência traz isso. Exatamente. Mas veja, a neurociência traz isso. Esse estudo muito recente também mostra isso. Quer dizer, aquela sala de aula cheia de quadros, cheia de painéis, colorida, ela é uma sala de aula que acaba distraindo mais o nosso estudante. E isso é neurociência. Isso. Mas, por exemplo, a gente convive, não sou eu que digo isso, a gente tem uma rede de ensino, tem vários professores, pedagogos, gestores de escola, que tem uma linha contrária dessa. Isso. E trata-se de um trabalho de convencimento da gente construir, porque foi algo construído. Algumas linhas pedagógicas, como você conhece bem, Eliette, elas olham que esse ambiente rico de estímulos é um ambiente que constrói o aprendizado. Mas, na verdade, a gente tem que dosar até os estímulos. Existem locais para terem muitos estímulos, existem locais para ter poucos estímulos. E na sala de aula, naquele momento de aula magistral, naquele momento de uma aula dialogada, naquele momento de escutar a experiência, precisa ser um ambiente de concentração. E o aluno que não se concentra na escola também é um aluno que tem dificuldade de se concentrar na sua vida profissional, no seu relacionamento. E o que a gente vê hoje é que a gente tem uma geração de pais que já cresceram desconcentrados, que transmitem isso de uma forma muito mais forte para esses estudantes. Verdade. E aí, temos intervalo, né? Agora, bom dia, estamos retornando aqui com o nosso podcast Fala Maia, com os nossos convidados, Heloísa, do Colégio Dom Bosco, coordenadora, o João Paulo, da Secretaria da Educação de Petrolina, e falando sobre esse tema tão atual, sempre atual, que é a indisciplina escolar. Falávamos agora recentemente sobre metodologias ativas, né? João traz a questão de que com a pandemia muitas metodologias tiveram que ser trabalhadas, mas a BNCC já cutucava as escolas desde 2017, e aí teve que vir a pandemia para a gente começar a trabalhar as metodologias ativas em sala de aula. E aí passa a pandemia e vamos voltar ao modelo de educação do século XIX. Então eu ouvi muitos estudantes, eu também faço esse trabalho ouvindo os estudantes, dialogando com eles, e eles traziam isso, né? Que era tão bom aquelas aulas, aquela sala de aula invertida, os projetos, enquete, música, e de repente tira, porque mudar para o professor, ele tem uma bagagem também pedagógica e cultural que foi construído com o tempo, às vezes ele acredita que gera indisciplina. Eu já vi isso muito acontecer, professores
ter medo de mudar uma metodologia para não gerar uma indisciplina. Né? Até o formato de sala de aula, das cadeiras, de colocar semicírculo, e colocar os alunos em grupo para produzir trabalho, e aí isso gerar uma disciplina e ele perder esse controle. Então, acho que termina, não é, João, colocando o professor. Será que o professor ainda quer esse controle, ainda quer estar ali com o detentor, né? O controle de tudo? O professor fica com esse medinho também, você vê isso? Olha, eu confesso que a minha experiência com isso é um pouco distinta de outras experiências, né? Eu não tenho resistência à figura do professor como figura de autoridade em sala de aula. Eu acho que a gente tem experiências no mundo, né, que tratam isso até como uma disciplina. A escola americana, que é muito diferente da nossa escola aqui pedagógica brasileira em vários aspectos, ela chama isso de gestão de sala de aula. Isso. Tem um autor americano que está aqui no Brasil, já vi várias escolas com mais das escolas que para mim, algumas escolas já acompanhei bastante, a utilização tem um autor chamado Doug Lemov. Lemov é um grande pensador de educação da atualidade e ele construiu, por exemplo, um livro que chama Aula Nota 10. E ele tem estratégias de gestão de sala de aula para que o professor, eu já até ministrei treinamento sobre algumas dessas estratégias aqui fora da rede, em algumas escolas privadas até aqui em Petrolina, para como ele conseguir gerenciar e manter a atenção dos estudantes em sala de aula. E esse gerenciamento são técnicas de gestão de público, são técnicas de gestão de pessoas, são técnicas de como você fazer os estudantes aprenderem de novo e aprenderem bem e reforçarem o seu conhecimento, e tudo isso vem uma estratégia por trás. Então, o professor que acreditava, isso é uma falha talvez da formação do professor, que acreditava que ter autoridade, gerar autoridade em sala de aula, simplesmente pela presença dele, pelo respeito à sua figura, pela sua senioridade, pela sua idade, esse professor realmente vai ter medo de implantar uma metodologia ativa ou qualquer outra figura. Por quê? Esse professor, gente, ele não foi capacitado para lidar com o público. É verdade. Ele foi capacitado na faculdade para ele chegar lá. O modelo de educação que ele teve na própria universidade dele é um modelo expositivo. É um modelo que eu respeitava aquela figura por quem ela é ou pela posição de poder que ela tem com relação à minha vida. Verdade. Mas esse novo professor, esse professor que a escola hoje pede, que as famílias querem, que os alunos necessitam, é um professor que vai se compor, se impor, se construir pela inteligência dele, pela estratégia de gestão de sala de aula dele, como ele vai fazer. E aí, quando a gente dá esse argumento, quando a gente dá esse repertório cultural a esse professor, com formação continuada, com desenvolvimento profissional desse professor, dessa pessoa, aí esse professor tem muito mais segurança de saber implantar uma metodologia ativa em sala de aula. E olha, o treinamento disso é um treinamento muito simples, você vai implantando uma estratégia de cada vez em sala de aula, muitas delas fogem do óbvio e que você tem professores brilhantes fazendo excepcionais trabalhos no Brasil, com metodologias ativas, sabendo dosar. Nem tanto, nem tão pouco. Equilíbriozinho, né? Exato. Tem uma escola em Portugal chamada Escola da Ponte, que foi uma José Pacheco, né? Idealizou a Escola da Ponte. E eu lembro que o Rubem Alves foi apaixonado por Rubem Alves. Então, o grande pedagogo Rubem Alves, ele trazia sempre a questão que, quando ele foi visitar a Escola da Ponte, ele ficou maravilhado com essa gestão pedagógica, né? O trabalho dos professores, a relação de mediação com o aprendizado, a relação com os estudantes, né? Então, assim, é essa escola que queremos, né? Aquela escola. E aí, quando eu comecei a ler, inclusive eu comprei o livro, Escola da Ponte, de José Pacheco, e a gente foi vendo que é possível, que dá para fazer, que não é nada do outro mundo, não. Então, assim, é isso que você traz, trabalhar com gente, né? Paulo Freire nos provoca, né? Que escola é gente. Então, escola é gente, todo mundo é gente, coordenador, e a gente precisa saber conviver com essas pessoas, né? Eu olho, vocês trazem o tempo todo, a gente está o tempo todo refletindo sobre isso. Eu e o outro.
né? Como nas relações interpessoais, mas intrapessoal. Se eu não me conheço, se eu não sei como eu estou me fazendo, me construindo, fica difícil também eu enxergar o outro, né, Heloísa? Verdade. E você citou Rubem Alves, também sou apaixonada, né, por Rubem Alves. E eu acho que ele foca um ponto que é muito importante, que é o prazer de aprender. A provocação. A provocação. A criança aprender porque é desafiada, não é? Isso. Então, a gente hoje tem o nosso sistema lá de ensino do SAS, ele provoca muito, assim, a questão dos desafios de aprendizagem, Provocar a pensar, né? Colocar para pensar, para refletir e você aprender gostando daquilo ali, não é? Isso. Então, se você participa de todo o processo, você não é só um ouvinte, né? Isso. Com certeza ele vai gostar muito mais de estudar. É o prazer. Porque né? ele está envolvido. É o prazer. Né? Nós temos uma convidada aí, não é, Sinara? Ainda não está. Professora Terezinha, vamos ver se ela entra aqui. É interessante colocar ela na conversa. Não, pode colocar ela na conversa, fica interessante, porque assim, é a experiência dela. A gente vai trazer algo que eu acho que tem que ser dito, quando eu falo em disciplina, que é a questão dos regimentos, dos documentos internos. Como é que a gente traz isso para a família para mostrar um exemplo? Vamos trazer um exemplo bem básico. Fardamento. A família, quando acredita que a escola está impondo o fardamento, está impondo isso, a gente vê sempre isso acontecer, não é? A irregularidade do fardamento, que leva à irregularidade do horário, que leva... E aí, quando a gente olha para o pai que vem para a escola e vem trazer, discutir um conflito, não aceitando aquilo ali, eu sempre coloco como exemplo, pai, se teu filho chegar para fazer uma prova do Enem, 1 minuto e o portão fechou, ele perdeu a oportunidade da vida toda, ali em 1 minuto que ele não chegou no horário para fazer a prova do Enem. Então isso começa lá na educação infantil, quando a escola começa com limites e regras, na educação infantil de saber brincar e guardar o brinquedo, de ter o horário os combinados, né? Que a gente tem aquele contrato didático no ensino fundamental e adequar da idade dele, e adequar, de certa forma. São regras, limites, são regras, são limites. Então, assim, trazer desde a educação infantil, porque lá na educação infantil já começa esse processo de regras, de limites. Não é verdade? Professora Terezinha Teixeira Coelho. Bom dia, Eliette. Bom dia, professora. É uma honra ter a senhora aqui conosco. Nós estamos aqui com o João Paulo Campos, da Secretaria de Educação de Petrolina, e Heloísa, do Colégio Dom Bosco, eu não sei se a senhora conhece. Estamos falando sobre disciplina. Eu não conheço você, nem conheço a Heloísa, né? É um prazer estar ouvindo. Não é a primeira vez, não, porque a gente tem e deve estar sempre com o que... Está falhando? Pode falar. Pode falar, professora. Não importante convívio de todas as escolas, todos os educadores, para a família e alunos também, que é um tema que está presente hoje em quase todas as escolas, que é a questão da disciplina escolar. Professora, a gente tem falado aqui alguns aspectos em relação à disciplina, né? E aí sempre aquela pergunta... Onde é que ela começa, como é que gera, qual a relação, qual a importância da família para entender que a escola termina abraçando, levando nas costas essa questão da disciplina? Olha, Eliette, disciplina, acredito que é importante em todo local, não só na escola. Em todos os locais, a disciplina faz parte de nossa vida, na família, quando você vai no supermercado fazer compra, quando você vai viajar, você submete à disciplina. É necessário, porque sem disciplina vai haver o quê? Muita bagunça, muito desrespeito. Agora, a gente precisa na escola amar, conquistar o aluno, conquistar primeiro a família, orientá-los de que é necessário um fardamento, um horário, livros, como os alunos vão aprender sem o livro?
Então, isso é uma questão que está em jogo hoje. Mas a gente está verificando que há havendo muita melhora. Os pais estão entendendo mais a necessidade de estar mais presente na escola. Você trabalhou comigo e Heloísa, e a gente viu que a gente teve condições de conquistar o carinho, a amizade, a compreensão, as reuniões sempre lotadas de pais. Trazíamos pessoas de alto nível, até internacional. O Colégio Dom Bosco teve a ousadia de trazer para orientar aos professores, não só do Dom Bosco, mas das comunidades petrolíferas de Juazeiro e região. E a gente aprendia muito nos congressos, nas escolas hoje, na GRE, na Secretaria de Educação. Todo mundo hoje está preocupado em dar de si o melhor pela educação. Porque a educação constrói pessoas, constrói inteligências, constrói almas, e daí é o resultado. E você fez muito, fez mais do que um executivo municipal, um governador, um presidente, que você está fazendo em pessoas. A gente precisa de ter os resultados nessas pessoas com quem a gente trabalha diariamente. E às vezes a gente vê muitos resultados positivos. Você foi professora do Dom Bosco, coordenadora, e muito fez para conquistar a amizade dos professores, dos alunos, da família, da comunidade, como a Heloísa também, até hoje aí presente no Dom Bosco, dando de si o próprio secretário de Educação do município. Então, são pessoas que querem o quê? Que desejam o quê? Que haja resultados positivos, sobretudo resultados humanos, de pessoas íntegras, honestas, sensíveis, colaboradores, que estejam a serviço de outras pessoas. É verdade. E assim, eu tenho uma referência, a senhora é referência na minha vida, da educação, e eu lembro que os grandes nomes que eu tive acesso foi através do Colégio Dom Bosco, quando a professora Mundica, junto à professora Terezinha, na época, naquele tempo, já traziam Isamitiba, né? Isamitiba, seu livro Quem Ama Educa, Hamilton Werneck, Rubem Alves chegou, já foi outro, mas assim, eu tenho um livro que foi uma indicação da professora Mundica, a saudosa professora Mundica, de Edgar Morin, Os 7 Saberes Necessários à Prática Educativa. Então, eu lembro que ela ministrou uma formação lá na extensão, nas nossas maravilhosas formações que tínhamos na extensão Dom Bosco. E aí ela ministrou uma formação com essa temática do livro do Edgar Morin. Então, a gente precisa trazer esse olhar. Que eu lembro que a senhora, quando tinha problema de disciplina na escola, pedia que levasse os meninos para conversar com a senhora lá na sala. E eu ficava observando, na época o professor, eu ficava observando. A senhora dizia, sim, falem, eu agora quero ouvir vocês. Aí os meninos ficavam tudo quietinho, né? E a senhora dizia, não, vocês não estavam brigando, bagunçando, gritando na sala. Agora eu que quero escutar, eu quero ouvir vocês, falem. O que é que está acontecendo? Então a senhora abria esse momento de escuta, né? Um momento de escuta, e que eles chegavam lá com medo, achando que iam ser punidos, e saíam, né, com essa reflexão, né? E aí começava essa relação de afeto, um vínculo e de muito respeito. Então, saía aquela posição de medo de ir para a sala da professora Terezinha e passava a ter um respeito pela pessoa de professora Terezinha. Olha, Eliette, eu sempre chamava os alunos para esse contato. A gente tem que criar laços de amizades, de confiança. Certa vez eu estava com o diretor de um colégio diocesano de Garanhuns. Quando chegava uma fila de alunos, não era para ouvir problemas disciplinares, eles vinham me convidar para eu ver o trabalho deles na sala de aula. Aí eu chamava, olha fulano, daqui a pouco eu vou dizer o nome. Eles, Terezinha, você sabe o nome dos alunos? Eu digo, é importante, como é que eu vou identificar os alunos? Então, o professor também deve confiar
e trazer a confiança para eles das crianças e conquistar a família. A família tem que ser conquistada. E nós, eu acredito que conquistamos lá. Com certeza. Eliette e Heloísa. Os alunos chegavam pela manhã, o professor João Paulo. e chegava, já sentavam nos lugarzinhos deles, no pátio, para ouvir o hino nacional, para ouvir mensagem, não só da diretora. Professora tal, a gente avisava, amanhã a senhora vai trazer um tema para discutir com os alunos no pátio. E eles vinham ao microfone também, respondiam, perguntavam. Então, a gente acredita que na época que eu entrei em 76, fiquei até 2015, fizemos assim um trabalho que eu não tive esses problemas muito sérios na educação, graças a Deus. Teve indisciplina? Tem, não vou dizer que não tem, mas coisas que a gente concorda, resolve no próprio ambiente escolar. Mas ir para a rua, ir para 4 paredes fora, não. E a gente precisa hoje, que a família está muito distante dessas crianças, respeitá-las, conversar. É difícil, mas vamos fazer, porque acho que a gente é um mundo melhor. E o mundo melhor tem que ser com respeito, com justiça, com verdade. Se não tiver isso, o que é que vai ter para nós? Verdade. João pode interagir com a professora Terezinha. Tá. João? Vai? Quais considerações para a gente concluir? Ela traz algo também importante. A escola procurar soluções dentro da escuta, dentro das ferramentas e das tecnologias que ela já tem. Porque ao mesmo tempo que a gente tem um mundo externo, a escola tem que ter esse mundo e tem que pensar que eu tento conversar com o mundo externo, mas eu acho que já tá até um tempinho assim. A escola também tem que interagir com o mundo, mas ela também tem que entender que escola é um ambiente muito particular. Escola é o futuro sendo construído agora. E o que significa isso? Significa que eu preciso entender aquele ambiente como um ambiente próprio, um ambiente onde outras regras funcionam, um ambiente que tem que ter, o acesso não é para todo mundo, o acesso não é o tempo todo, e ele pode seguir regras distintas, porque ali a gente está construindo, a gente está semeando algo de futuro. E isso a professora traz muito na experiência dela de dizer o seguinte, olha, a escola primeiro resolveu e trabalhou para resolver dentro das suas 4 paredes os seus problemas, antes de externalizar eles. E aí vai, tanto da rede pública quanto da rede privada, dos pais confiarem nesse papel da escola nisso. Porque se o pai não acredita na gestão que a escola está fazendo, no nosso caso, na gestão que o município tenha, na confiança nesse profissional, ele sempre vai tentar se envolver e dar margem aí para o próprio estudante contestar, olha, a escola tomou uma decisão e o meu estudante, o meu filho está contestando a decisão e eu vou lá e contesto também a escola na frente do meu filho. Ou seja, eu abro margem para os problemas da escola se dissiparem. Estamos concluindo, agradecer a presença de Heloísa, a presença de João Campos, professora Terezinha, mas Heloísa, faz suas considerações para a gente encerrar. Eu acredito que a educação se faz com amor, né? Então eu sou uma pessoa cheia de esperança e acredito que nós estamos no caminho, não é? E que o professor deve encarar esses desafios no seu dia a dia, procurando aprender sempre mais, estudar. Todo mundo tem que estudar, né? Cada dia. E não perder a esperança. Que eu acredito que nós estamos lançando sementes, não é? Verdade. E o futuro é que vai trazer a resposta de tudo que nós estamos construindo hoje em educação. Né? Mas eu acredito que vai dar certo. Esperançar, né? Como diz Adriano Suassuna, né? É do verbo esperançar. Então, acreditar na transformação da educação e nesse processo também que ele é humanizador. Então, encerramos. Gratidão.
feriado não vai ter o podcast, né? Segunda é 21, feriado, né? Então só na outra segunda. E É, assim, o nosso isso. podcast também está aberto a ouvir sugestões de temas, viu, Paulo? Isso. Escutar os professores da rede, secretários, coordenadores, alunos do colégio também. Podem sugerir temas, porque aqui é para falar sobre educação. Então, fica aí a dica. Podem trazer pessoas da rede, tanto da rede pública como privada, que vai ser um grande prazer a gente receber aqui no nosso podcast. Sem Gratidão. dúvida. Vamos ter esse espaço aí, a gente parabeniza a Ponte FM e agradece. A professora disse que gostou muito da sua fala, professora Terezinha. Eu acho que tem muita coisa pra gente discutir, tem aí telefone celular que merece uma discussão mais certeza. aprofundada, a gente vê aplicações mesmo de Isso. tecnologia, a gente tem bons professores fazendo trabalhos relevantes na nossa rede, pra gente conversar mesmo no que importa e dar. Eu acho que o professor gosta de trilha, de desbravar caminhos, mas ele também gosta de trilho, ele também gosta de ter uma solução que já funcionou em algum lugar e ele tirar e utilizar para ele. Então esse espaço é importante por isso, a gente agradece o nome do prefeito, da secretária, por estar aqui e pelo convite da Ponte FM. Obrigada. Até amanhã, tchau. Ponte FM. Você acabou de ouvir Dupla Conexão. As cidades e a Ponte FM. Dupla Conexão. Na manhã que acorda a cidade, o som da ponte me leva a sonhar. Vozes que ecoam, batidas de verdade. Na sintonia posso me encontrar. Ponte FM 87,9. A música top é um presente. Notícias e música de qualidade. Venha nessa sintonia, porque tá na ponte é bom demais. Ponte FM 87,9. Sintonize seu rádio. Venha nessa sintonia.